Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Sara Shimorantes, eu tô sempre aqui para falar de literatura e escrita e hoje o vídeo vai ser um pouco diferente também. A gente já chegou aqui em 2023 e eu tô vendo que ainda muitas pessoas estão fazendo uma certa retrospectiva do ano passado e eu, como escritora, gostaria de falar também um pouco desse trabalho, como é que foi esse meu trabalho no ano passado. Em especial, quero falar sobre os eventos que eu tive a honra de ser chamada, de ser convidada, que eu tive a honra de participar. Quero falar um pouco sobre todos eles, não cheguei a falar aqui no canal, falei apenas nas redes sociais mesmo, mas eu queria falar o quanto eles foram importantes na minha carreira e também para conhecer outras visões, outros mundos, ampliar os meus horizontes. Aí vem aquela questão que muita gente pensa, ser escritor é sentar e escrever, pronto, não, nem nada disso. A gente precisa comparecer a evento, a gente precisa comparecer em todos esses eventos culturais, em todos os eventos literários, se possível. Ano passado, eu participei da Feira do Livro de Brasília, FELIB, também participei da Bienal aqui de Brasília. Foram 2 eventos maravilhosos, conheci muitos autores e leitores incríveis, realmente tenho muito a agradecer. E também tive a honra de ser convidada 2 vezes pelo Sesc DF. A primeira vez eu fui como convidada, junto com Kalila das Mercês, com a mediação de Juliana Valentim. Na segunda vez, eu quem fui a mediadora, com a poetisa Nilva Souza e a autora Marta Faias. Também fui convidada para participar de um podcast do Sesc. Nele, eu li trechos de O Sopro da Brenha. Ele foi ao ar bem em outubro, bem na época do que estava chegando perto do Dia das Bruxas, então super combinou, coincidiu assim com o evento, com a época. E teve outros eventos também que eu tive a honra de participar. Também fui mediadora num evento realizado pelo Verdurão Camisetas. E todos esses eventos, o interessante é que tiveram temas específicos para tratar. Então, por meio da literatura, a gente conseguiu conversar e debater sobre muitos assuntos. E o que mais me deixou feliz e me gerou um certo impacto é que, principalmente nas palestras do Sesc, o público majoritário que assiste essas palestras são adolescentes que vêm de escolas. E eu fiquei muito encantada com eles, porque eles demonstraram muita curiosidade pela literatura, eles demonstraram muita curiosidade pela escrita, eles realmente interagiam com a gente, eles faziam perguntas, e o que me deixou ainda muito mais emocionada é que nas 2 vezes que eu participei das palestras do Sesc DF, vieram alunos recitar textos e poesias que eles escreveram. E eu achei isso um encanto, assim, eu lembro, assim, de quase ter lacrimejado por ter, de certa forma, dado a eles esse incentivo. Em todos esses eventos eu aprendi muito, e em cada um deles teve uma peculiaridade, mas antes de eu me aprofundar neles, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor se inscreva e ative as notificações para fazer essa comunidade literária crescer mais e mais. Deixa aí o seu like, o seu joinha, porque o seu like me ajuda demais para crescer aqui no canal. E se você quiser, me siga também nas redes sociais, porque lá diariamente eu posto conteúdos relacionados à literatura, à escrita e à cultura no geral. Primeiramente, digo que a Feira do Livro e a Bienal foram 2 eventos maravilhosos. Eu me sinto muito honrada em participar do stand lá. Eu participei, nos 2 eventos eu participei do stand do Sindicato dos Escritores do DF, conheci muitos autores locais, conheci autores também de diversos lugares também, conheci muitos leitores queridos, conheci muita gente, então foi uma grande oportunidade para mim. Eu sempre digo assim, para qualquer escritor que procura um conselho ou qualquer pessoa que quer realmente entrar na carreira, eu sempre falo o quanto esses eventos é importante, o quanto participar desses eventos
é importante, o quanto faz falta, porque você como escritor, você precisa assumir presença. A gente tá numa época em que as pessoas, elas não se contentam em ver só o produto, as pessoas querem muito ver quem é que tá por trás do produto. Então, as pessoas sim querem saber quem é você. No início foi muito difícil para mim entender isso, porque no início eu era uma pessoa extremamente tímida e para ser bem sincera, eu ainda sou muito tímida. Mas é diferente estar falando para uma câmera do que estar falando com muitas pessoas no geral. Até nos meus primeiros vídeos, vocês podem observar que eu tinha mais timidez na câmera, e isso foi algo que eu fui me acostumando e fui soltando aos poucos. Então é importante a gente se mostrar, a gente se apresentar, falar os nossos propósitos, falar o tipo de abordagem que a nossa literatura quer proporcionar, quer causar, o impacto, a mensagem que a gente quer deixar. Lembrando que eu faço parte, sou filiada do Sindicato dos Escritores UDF e também da UMUB, Academia de Letras e Música do Brasil, e ocupa a cadeira 62, que o patrono é Joaquim Nabuco. O primeiro evento que eu tive a honra de ser convidada em 2022 foi pelo Sesc, que teve essa mediação com a Juliana Valentim. E esse evento, o tema dele foi literatura por mulheres, né? Mulheres que fazem literatura. E não só mulheres que escrevem, mas mulheres que, assim como eu, falam de outras mulheres na escrita. E foi muito interessante, assim, a gente contar as nossas histórias. Cada uma teve uma trajetória diferente, cada uma iniciou diferente a vida na estrada literária. Eu vou deixar, inclusive, aqui na caixa de descrição do vídeo as postagens de cada evento, caso vocês se interessam em ler mais ou saber mais sobre as autoras. É muito interessante porque, ao mesmo tempo que as nossas histórias eram diferentes em vários pontos, elas tinham algumas singularidades, algumas coisas que todas nós passamos, ou seja, eram histórias diferentes, mas com pontos em comum, e os pontos em comum se davam pelo fato de sermos mulheres. E nisso, as pessoas, a plateia, que é um público aproximadamente de 14 a 18 anos, por aí, foi muito bom porque eles ficaram bem interessados nos nossos conteúdos, nos nossos livros. Depois das palestras, eles vieram conversar, muitos deles vieram conversar conosco para saber onde encontram os nossos trabalhos, onde podem adquirir os nossos trabalhos, e isso foi uma coisa muito, muito incrível mesmo. Quando a gente citava alguma obra de referência, alguma literatura, alguns deles levantavam a mão para saber onde procurar a obra, se interessavam pela obra que foi nossa referência, e eu achei isso realmente incrível. E por que eu falo e friso tanto que eu achei isso incrível? Quando eu era adolescente e estava no ensino médio, pouco se falava sobre ser escritor, pouco se falava sobre a arte de escrever. Eu tava no ensino médio, tinha aquela pressão de vestibular, depois, no terceiro ano, já veio a pressão pro Enem, né? E pouco se falava, assim, no ato de ser escritor, de publicar um livro. Então, eu estudava numa sala, por exemplo, que a maioria queria fazer direito, medicina, engenharia, e assim, eu não tinha nem coragem, né, de falar para os professores, falar para as pessoas, assim, que eu queria ser escritora. E quando eu vi nesse evento esses adolescentes com os olhos brilhando, sentindo vontade de mostrar aos outros e mostrar a nós o que eles escrevem, subindo no palco para recitar poesias e trechos e livros que estão em andamento, dá a eles essa motivação de continuar escrevendo, dá a eles esse tipo de esperança, foi muito gratificante. E eles escrevem muito bem, são pessoas jovens, assim, que têm um amadurecimento já muito perceptível, e as escritas realmente são lindas. Algumas escritas, assim, me emocionaram, eu até tive que disfarçar porque eu lacrimejei um pouco, porque tudo foi muito bonito.
tudo foi muito bonito. E eu lembro que o organizador do evento, o João, que eu agradeço a ele imensamente, ele perguntou se foi bom, se foi positivo pra mim esse evento e agradeceu por eu ter participado do evento. Aí eu lembro que eu falei assim, nossa, eu que tenho que te agradecer por essa oportunidade, né, por poder plantar nesses adolescentes, nessas pessoas, a sementinha da escrita. E eu vou ficar muito feliz, porque se um desses alunos um dia virar um grande escritor, se um desses alunos um dia virar um best-seller, eu vou sentir que o meu trabalho foi bem feito. E assim, gente, realmente é verdade. Quando era adolescente, eu sentia muita falta de ouvir o lado mais artístico da vida. E não apenas nas matérias que são mais concorridas em vestibular, em Enem, né? Jamais desmerecendo essas profissões, são profissões maravilhosas, minha intenção nunca foi essa. Mas como eu não me enquadrava, como eu não me encaixava nesses nichos, eu sentia falta de, sim, ouvir uma palestra de alguém falando sobre literatura, de algum escritor, de alguém que tá no meio, de como é que é. E eu sentia falta disso. E mesmo eu sendo uma adolescente que já escrevia e já lia, quando eu falava que escrevia, as pessoas achavam, ah, tá, legal, você escreve num diário, ah, massa. E era só isso, né? Eu, por exemplo, quando eu tinha 16 anos, a gente não tinha muita noção, por exemplo, da publicação independente. Era difícil, eu não sabia nem por onde começar. Eu tinha um livro pronto, que é esse Céu de Gris, mas não sabia nem o que fazer com ele. Então, foi uma coisa que eu percebi que eu senti falta. O segundo evento que o Sesc me chamou já foi de um tema diferente. Dessa vez eu fui mediadora, como eu disse anteriormente, da Nilva Souza e da Marta Faias, que foi um tema bem delicado, que é sobre saúde mental. Foi muito bacana porque eu ouvi a história de vida das duas autoras e muitos alunos não tiveram receio algum em fazer perguntas, e também teve alunos que recitaram poemas, poesias, até composições que eles fizeram. E aí eu pensei, nossa, segunda vez e já tá tendo, de novo, tá tendo pessoas que estão vindo aqui pro palco, estão recitando seus escritos, que não tem receio em expor os escritos, que estão felizes, que estão com os olhos brilhando, né, que a gente tá cativando nessas pessoas, o sonho de lançar um livro, né, o sonho da escrita, de escrever, né, a arte de escrever. Um terceiro evento que eu quero mencionar aqui também, que foi muito importante, foi um que eu também fui mediadora, que foi realizado pelo Verdurão Camisetas. Nele eu entrevistei 3 autores e o tema foi literatura brasiliense, né? Literatura que fala sobre Brasília especificamente. Também foi uma temática interessante, ainda mais porque a gente percebia um certo carinho por Brasília e a maioria das pessoas, incluindo autores, não são de Brasília, incluindo eu, né? E pessoas da plateia também, mas eu via que em todos eles tinham em comum um certo carinho, e eu achei isso muito bacana. Achei muito bacana que em todos esses eventos o pessoal realmente interagiu, o pessoal realmente expôs ideias, o pessoal realmente perguntou, não teve receio, o pessoal realmente ficou interessado. E isso pra mim foi muito mágico. Outro evento que foi muito essencial pra mim, foi muito importante, eu fiquei emocionada, foi a participação na Rádio Cultura DF, no programa da Juliana Valentim, Palavras que Dançam. Ele tá gravado, tá num podcast, eu vou ver se eu consigo deixar o link aqui na descrição do vídeo também. E foi uma entrevista, né, realizada pela Juliana Valentim, que escreveu O Abrigo de Culê. Falei desse livro em 2 vídeos aqui, e ela me fez muitas das perguntas, assim, do nicho literário, da mulher na literatura, da minha história de vida, né, da minha carreira. Foi uma participação incrível, eu cheguei a ficar emocionada quando foi ao ar, e foi muito lindo tudo isso. Fazendo uma retrospectiva como escritora, foi um ano incrível em relação à recepção dos leitores, ao conhecimento de novos autores, novos temas, novos debates.
foi um ano incrível nesse sentido. Eu digo, gente, assim, que participar desses eventos é muito importante na carreira de qualquer escritor, porque a gente aprende muito. E não só a gente aprende, como a gente transmite muito do nosso conhecimento. E para mim foi muito gratificante ver as pessoas sonhando, ver as pessoas realmente acreditando nelas. Eu finalizo esse vídeo com um grande agradecimento a todos vocês que estão me apoiando nessa trajetória, aos amigos queridos, amigos virtuais, amigos da vida real, a minha família, minha mãe principalmente, que todos vocês colaboram e me ajudam nessa empreitada, que vocês sabem não é nada fácil, mas que me ajudam mesmo assim e que me incentivam. Então eu quero deixar vocês um grande agradecimento por isso. E também um grande agradecimento pelo carinho de todos os leitores, pelos feedbacks que eu recebo, que são, acho que uma das melhores coisas, né? Quando eu recebo feedback que um livro meu mudou um pensamento de alguém em relação a algo, ou que um livro meu mudou a vida de uma pessoa, tudo isso foi muito, muito, muito gratificante para mim. E eu tenho muito a agradecer a vocês por todo esse carinho, por todo esse incentivo. E eu quero frisar novamente que, se você ainda não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreva e já ative o sininho de notificações para sempre estar por dentro das novidades do mundo literário. E se você quiser também, já me siga no Instagram e, por favor, deixa aqui o seu like, porque o seu like me dá uma ajuda que você não tem ideia. A mensagem de hoje foi essa, foi um vídeo assim mais emocional, mais motivacional também, de certa forma. Eu espero que vocês tenham realmente um excelente dia e até o próximo vídeo.